Bom, também começo agradecendo essa oportunidade e dizendo que, de fato, repetindo um pouco o que o início da exposição deu fim, é enormemente oportuno esse estudo do Maurício Mesquita. Realmente é extraordinariamente oportuno para a gente não continuar tropeçando de surpresa em surpresa, tentar prever um pouco. Esse ano, por exemplo, está acontecendo uma coisa absolutamente espetaculosa, que é o investimento chinês no Brasil, que salta de um ano para o outro de 92 milhões de dólares para mais de 10 bilhões. E nós ingenuamente aceitamos. Salta. Esta é a ordem de grandeza do salto, eu não sei como qualificar, tá certo? Mas se nós estudássemos o que estava acontecendo na África e levássemos a sério outras tendências, no Peru, etc., a gente saberia um pouco que viria. E não ficaríamos na perplexidade em que estamos. Eu tive recentemente, há dias, na Bahia, fiz uma palestra lá, e o secretário de Planejamento falou: professor, nós estamos aqui com pedidos da China, de empresas chinesas, Estado soberano chinês, para comprar uma delas 50 mil hectares. O que a gente faz? Bom, enfim, realmente eu acho que tentar um pouco desdobrar, tentar responder ao que já ocorreu e antecipar minimamente o que vem pela frente é absolutamente crítico, e realmente estamos todos agradecidíssimos aí, temos que estar ao trabalho do Maurício nesse sentido. Eu vou começar fazendo uma observação aqui sobre a coragem do Maurício e as dificuldades, não é? Ele ficou realmente andando aí na chuva, descoberto, porque ele não tem, nesse estudo, e em particular nas referências à China, ele não tem substrato teórico, ele vagueia de um lado para o outro, dá argumentos de um corpo, de outro corpo, etc., etc. Ele sabe disso, não é? E eu acho que é um pouco uma imposição dos fatos, das circunstâncias. Ele está falando de desenvolvimento e, obviamente, não se refere, não tenta testar ou aplicar ideias dominantes dos anos 70, 80 e 90, não faz isso. Por outro lado, ele também praticamente não recorre a ideias mais clássicas sobre desenvolvimento, não há nenhuma menção a ideias Hirschman, Prebisch, Rosenstein, Rodin, nada disso. E aí já eu começo a ter dúvidas, inclusive ele não usa praticamente esse paradigma não redondo, não fechado, não acabado, do catching up, não é? Que talvez servisse um pouco, mas certamente tem que ser criticado, para estudar a questão da Índia. Na realidade, eu acho que mais China ajudaria a entender certas questões indianas. Quer dizer, o paradigma do catching up começa com aquela ideia aquela famosa frase do Marx: dos mais atrasados vêm dos mais avançados. A imagem do seu próprio futuro se desenvolve com toda a literatura, seja de casos, seja de revoluções de cima para baixo, etc., etc. No caso da Índia, várias das ocorrências são reações à China, sim. E a China, para eles, é o mais avançado, curiosamente, e apesar de ter partido de uma renda per capita que era metade da chinesa poucos anos antes. Subiram furiosamente e, por isto mesmo, são referência obrigatória. Inclusive, a abertura começa a aquecer na Índia em 85 por reação ao êxito que já era notável da China com 6 anos de abertura. Então, esse paradigma da reação ao mais avançado, para eles funciona e, curiosamente, absolutamente não funciona para nós. Porque nós estamos na espinhosa e inédita situação em que o mais avançado é mais atrasado.
em vários sentidos, como disse o Delfim, e como, na realidade, a China tira de baixo para cima, né, gente? Eles estão, em muitos sentidos, menos desenvolvidos que nós. E, no entanto, em alguns sentidos são mais e estão assumindo posições espetacularmente no mundo. Então, não é ver no mais adiantado, não tem nada de mais adiantado, é um caso completamente diferente e a coisa vem de baixo. É muito complicado, então. Bom, mas o Maurício consegue ir navegando aí nessa difícil, nesse difícil terreno, e inclusive tendo sempre a coragem de explicitar dificuldades, assim, por exemplo, aquela coisa que ele falou aqui rapidamente, extraordinária, não é? De que a Índia abre, não é? Vai abrindo no seu ritmo, com as suas características, e o óbvio que era exportar manufaturas de labor intensive é exatamente o que ela não faz. E, no entanto, tem êxito na exportação de manufaturas, inclusive mais avançadas, recentemente. O que é extraordinariamente interessante, não só porque é o contrário do que se esperaria, como também porque, por exemplo, Bangladesh tem muito êxito em exportação de manufaturas labor intensive. Ali ao lado, ex-Índia, aliás, ex-continente indiano, não é? Subcontinente indiano. Então, realmente, as questões colocadas são notáveis, extraordinárias e vão decidir a nossa sorte, sem dúvida alguma. Insistindo por um segundo mais naquela comparação, eu acho que o Maurício usou com muita propriedade uma imagem, não é? De que por vezes o atraso é vantajoso. O Gershon falava, não é, das vantagens do atraso. Você pode, ao ter represado muito a liberação, a China, ao liberou de uma situação incrível de não liberdade, em relação à qual o quadro brasileiro era de grande liberação. Então, por isso mesmo, teve um impacto proporcionalmente muito forte logo no início. Então, são vantagens do atraso que a China teve e que você usa bastante, de forma totalmente própria, né? Ainda falando de algumas características do texto, não é? Muito interessantes, e eu estou falando aqui, assinalando inclusive a desinibição do Maurício, desinibição teórica, etc. Ele fala, parece, ao que tudo indica, com muita razão, eu não conheço, nunca estudei esse tema, mas todo mundo diz que na partida do salto em serviços indiano, ao invés de estar uma estratégia, está o bug do milênio. Inacreditavelmente. Né? Eles se candidataram, aceitaram, toparam trabalhar o bug do milênio, reengenheirar a informática, etc., para atravessar o bug do milênio. E com isso ganharam uma certa credibilidade, um certo respeito, etc., se implantaram em vários nichos que eles alargaram, etc., etc. Isso aí é o acaso totalmente atuando e tendo enormes consequências. Bom, o Maurício trabalha também sempre com uma ideia de que, de qualquer forma, para todos os efeitos, para o bem e para o mal, estamos mais para o bem do que para o mal, certamente, estamos num mundo alta e crescentemente integrado. E aí eu não resisto a saltar para uma das últimas coisas que o Maurício assinala, que é, na penúltima página do texto propriamente dito, é a concentração, a desconcentração por nações industrial que está ocorrendo no mundo. A indústria está se tornando algo banal. Está se mundializando mesmo. Não inclui todos, obviamente, a maioria ainda está de fora, mas o número cresceu exponencialmente a ponto de, em relativamente poucos anos, cair de 40% o índice de concentração da indústria. Ou seja, isso é um medidor de intensificação da competição
e de medidor também de que os tiros agora vêm de todos os lados, de baixo, de cima, do meio, etc., de El Salvador, como da Bulgária, etc., etc., e vai por aí fora com a Ásia, não é? E é nesse mundo que você tem que tentar se implantar, sendo que esse mundo, sobretudo, é habitado pelo dragãozão China, não é? Então, essa característica deste outro mundo em que a China, em que a Índia procura se afirmar, que é o mundo em que nós deveríamos estar procurando nos afirmar também, coloca pedras no caminho bastante consideráveis, bastante temíveis, não é? E eu gostaria de acrescentar a este propósito que qualquer caminho que se tome, ao que muitas pistas sugerem, só pode ser bem sucedido se, primeiro, não se trata de conseguir fazer algo, não se trata de conseguir melhorar a um bom ritmo. Se trata de melhorar mais rápido do que os outros estão melhorando. E os outros são muitos. O chamado resto entrou em cena, tá certo? Rise of the rest. Eu me lembro, acho que o ministro Delfim Neto foi quem primeiro usou esse termo no Brasil, talvez por leituras relativas a Alice no País das Maravilhas, não sei. Todo mundo tem os seus defeitos. Vai ter que correr para ficar no mesmo lugar. Hoje isso é um argumento bastante usado, é o efeito rainha vermelha, tá certo, que está pegando mesmo, quer dizer, nessa curva de desconcentração impera essa regra, de que não adianta você melhorar a produtividade se você não estiver elevando a produtividade mais do que a média ou muitos outros, ou os principais, ou tanto quanto os principais, etc, etc. Então, ter sucessos exige isso. Bom, se de alguma maneira for escorado pelo que o país tem de recursos próprios, diferenciados, de alguma maneira, cuidado, devagar com o tema, que o tema é delicadíssimo. Na América Latina isso evoca recursos naturais, certamente, eu vou voltar a isso daqui a um momento, e eu acrescentaria, um palpite meu, que para ser efetivamente bem-sucedido, e bem-sucedido aqui significa não só ter êxito, como ter caminho pela frente, ou seja, um êxito sustentável, se de alguma maneira este desenvolvimento de propriedades locais, específicas, etc., etc., for um acesso à economia do conhecimento, for um atalho para a economia do conhecimento à sua maneira. Ou seja, em termos miúdos aqui concretos nossos, se o etanol for o nosso acesso à biotecnologia vasta e ampla e extensamente, se o pré-sal for o nosso acesso, tá certo, a tecnologias de novos materiais, automação, nano, etc., que são fundamentais. Não é na base de fazer estaleiros para o pré-sal que você vai realmente criar uma posição sólida. Ela vive enquanto houver esta demanda específica aqui e agora. E quando terminar, ficou o quê? Não ficou nada. Na realidade, os chineses já estão em estaleiros e são muito mais competitivos. Então, não há chances para o Brasil em estaleiros, tá certo? Então, essas três são condições fortes, condições que têm que ser levadas a seríssimo neste mundo aqui que você descreveu sinteticamente nesse gráfico ao mostrar a exacerbação da competição. Bom, eu vou falar momentaneamente aqui, muito rapidamente. Quantos minutos eu já gastei? 14 e 25 segundos. Bom, eu ia falar sobre o Brasil, vou falar sobre o Brasil uma coisinha à toa. O Brasil compartilha vários embaraços da Índia em termos de ter que escolher, como ele disse, é um imperativo político para a Índia, mas também é para o Brasil até com mais razão, por causa dessa fustigação a partir da taxa de câmbio. Nós temos que consolidar esse parque industrial de alguma maneira, temos que fazer escolhas críticas em vários sentidos da palavra,
E, para isso, temos que pensar em termos alocativos. Quer dizer, é claro que nós aí é um sujeito problemático. Quem é o nós não tem nem tempo, nem talvez condições para efetivamente responder a esse nós, mas é uma mescla de setor privado e setor público, certamente. E, ao fazer isso, temos que dosar velocidades. Dosar velocidades. Não é só escolher, é dosar velocidades. Esse mundo é um mundo da rapidez, é um mundo turbinado. Tão turbinado que quando eu comecei a estudar a sério e publicar alguma coisa sobre petróleo há 3 anos atrás, quando, atento para o pré-sal que estava nascendo, a expectativa, por alguns considerada otimista, é que em 2015 você começaria, 2014, talvez final de 14 para 15, você começaria a produzir 150, 200 mil barris no pré-sal. Bom, a empresa de planejamento energético do Brasil publicou recentemente, está no site dela, a expectativa de produção para 2015. 900 mil barris do pré-sal. Isso, rigorosamente, ninguém jamais pensou que fosse possível. E está previsto. Está previsto, ou seja, estão sendo feitos investimentos que possibilitam isso, tá certo? Isso é uma escolha radical que o Brasil fez. Radical. Tá certo? Agora, essa escolha, que implicações tem? Isso foi discutido? Alguém levantou isso como opção, como avaliação desta vis-à-vis outras oportunidades e das consequências dessa escolha tão radical? Que eu saiba, ninguém. Eu trabalhei esse tema. Não se discutiu. Nem dentro, nem fora, nem na oposição, nem no governo, nem no nada. O que significa isso? Esta velocidade espetacular significa o quê? O tema velocidade do avanço do petróleo, que pode ser quase que infinita, tá? Pode ser de uma rapidez fulminante hoje, é só colocar os barcos na costa, é offshore, etc, etc. Você, em pouquíssimo tempo, em 3, 4, 5 anos, você muda um país. Angola passa a crescer 20% ao ano, saindo da guerra civil, não tendo estrada, não tendo rede elétrica, não tendo nada. Essas opções estão sendo tomadas no Brasil e eu gostaria de concluir esse ultrasintético menção ao Brasil dizendo o seguinte: o Brasil tem que fazer algumas escolhas dramáticas aqui, que eu imagino que haja escolhas semelhantes na Índia serem feitas, e a velha tradição era dizer, quando o país recebe um grande choque, seja ele positivo ou negativo, eles têm que escolher entre financiar ou ajustar. Financiar é surfar o choque, tá certo? Arrumar o dinheiro que permite. O Langoni tem um livro mostrando como, na realidade, por várias razões, nós fomos levados a fazer muito do que fizemos simplesmente porque o dinheiro chegava aqui facilmente, etc, etc. Financiar tornou-se facílimo durante um certo período, e como Angola está sendo financiado, etc, etc. Ajustar é outra coisa bem mais complexa. Porém, eu acho que, na atualidade e dentro deste novo quadro muito distinto, muito inédito, ao invés de 2, existem 3 possibilidades. Eu acho que é fundamental ter presente que existem 3 possibilidades. Uma é surfar, fazer tudo quanto se pode fazer, e isto significa o quê? Em última análise, significa o seguinte: seguir a demanda, seguir estritamente a demanda, não colocar objetivos para o país. É óbvio que, do ponto de vista do mercado de óleo internacional, quanto mais óleo, mais rapidamente, procedente de uma fonte tão tranquila politicamente quanto o Brasil, etc., é uma maravilha. Eu quero saber se, do ponto de vista do Brasil, é igualmente maravilhoso, etc. São 2 curvas diferentes, a meu ver. Mas, então, nós temos uma possibilidade, que é surfar, outra possibilidade é tomar carona. Tomar carona, o que é? Botar via elos, para usar a terminologia contemporânea elegante e tal, adensar a cadeia. Né? Então você vai botando gente, etc, etc. A oportunidade vira um ônibus do qual não se sai, só se entra, e vai enchendo, etc, etc. Eu acho essa coisa bastante problemática. Existem várias experiências altamente discutidas, quer dizer, criticadas, na realidade, das quais, bom,
O pior exemplo na América Latina é, sem dúvida, o projeto La Gran Venezuela. Você deve se lembrar, né? Então é uma caronaça que ia se tornar no petróleo e deu em nada. Bom, mas isso não quer dizer que necessariamente dê em nada, não quer dizer, mas que é uma problemática de alocação de recursos extremamente delicada, e eu não sei quem é que está tratando disso no setor privado. Não seria propriamente função, digamos, das empresas individualmente, certamente, mas de coletivos, etc. Mas no setor público também não há essas comparações. E, finalmente, a terceira opção, que é o quê? Transformação. Então você tem surfar, carona e transformação. Transformação, o que é? Quando um país pode e Angola não pode, quando um país pode e o Brasil pode, o que eu gostaria que isto fosse? Tá certo? E aí promover uma transformação. Por exemplo, existe uma corrente dentro da Petrobras, liderada por um sujeito que é extremamente brilhante, um mestre em matéria de petróleo, tem petróleo, etc., que pensa que você deve fazer ilhas artificiais, de gastar limitadamente para isso, e essas ilhas serem no mar, em alto mar, tá certo? Isso tem várias soluções, permite várias coisas, mas essas ilhas seriam canteiros para o desenvolvimento de várias soluções inéditas, com novos materiais, como eu dizia, com automação explicitamente, etc. Se você não fizer esse tipo de coisa, você vai ter que fazer soluções convencionais, encher o mar de lanchas e outras coisas muito complicadas, muito complicadas. Mas essa terceira coisa se chama transformar, assim como pegar o etanol e transformá-lo, não meramente. Caramba, vou acelerar aqui. Então, existem as três possibilidades. Eu acho que essas três possibilidades são enfrentadas na América Latina muito mais pelo Brasil do que por outros países, mas aqui, concordando com o Delfim, eu também fico bastante incomodado com a velha questão do Latinoamérica e el Caribe, porque realmente não dá para falar sobre isso, não faz o menor sentido. Essa é uma briga que Preves e Furtado tiveram há muitos anos atrás. Os argumentos mais fortes eram do Furtado, mas a razão política estava com Preves, porque ele pensava politicamente e dizia: é suicídio para CEPAL fazer por país, tá certo? Então, a solução foi política, mas as consequências, até mesmo teóricas, são graves. Eu não tenho nenhuma dúvida que a América Latina está se dividindo mais uma vez nesse novo mundo. Tem forças gravitacionais violentíssimas dividindo a América Latina. Tem um bloco, Peru, Chile, eu incluiria a Argentina, que está completamente gravitado pelos recursos naturais e por essa economia e com poucas opções alternativas. Claro que a Argentina é um pouco diferente, tá certo? Há um outro pequeno bloco que eu espero que cresça, que é o bloco dos países pequenos que descobrem nichos, tipo o Uruguai talvez esteja descobrindo alguns nichos, Costa Rica, etc. E há o subcontinente Brasil, que tem metade da população, metade do produto e metade da área da América Latina. E tem que fazer escolhas daquele tipo que eu estava me referindo. Vou agora tentar concluir. Enfim, estamos num mundo extremamente apetitoso intelectualmente, etc. E eu achei muito interessante a insistência do Maurício no termo imperativo político. Eu acho que isso tem a ver com aquela escolha que eu acho que deveria ser mais explorada do catching up, etc. Mas vamos deixar isso de lado. Por que eu estou excitado com essa coisa do imperativo político? É porque ele começou prometendo que ele ia falar de comércio, uma coisa mais técnica, e concluiu a última página dizendo: não, mas a coisa é imperativo político. Está aqui, página 140, que é a penúltima página do texto propriamente dito. Eu acho que esses imperativos políticos têm que ser explicitados com o devido cuidado. E eu, finalizando, que meu tempo certamente já acabou, eu diria o seguinte, que eu não falei aqui do todo o lado positivo, eu estou querendo concentrar nas contribuições dele. Eu acho que existem muitas coisas interessantíssimas ocorrendo e positivas, tanto do lado nação, quanto do lado micro, quanto a estou falando de micro mesmo, empresa. Um exemplo espetacular é a GE,
A GE está se cinizando extraordinariamente, dando banho. Você está adotando várias tecnologias chinesas e desenvolvendo, tá certo? Existe uma microeconomia chinesa nascente, com certas propriedades diferenciadas, e a GE criou tanto laboratórios quanto diretoria, etc., para explorar isso. Está fazendo um carnaval em aparelhos para medicina, totalmente inspirado em soluções chinesas e indianas que eles desenvolvem. Então, se há até... Hein? Com produção na China e na Índia. Isso. Não, mas a pergunta é a produção na China, na Índia ou nos Estados Unidos? Eles produzem na China, com certeza. Não, eu acho que é basicamente na China, sabe? Mas máquinas de tomografia, de ressonância magnética, que custam uma fração. Cai assim de $100 mil para $15 mil, uma dessas máquinas. 100 mil para 15 mil. Tá certo? Mas não é essa história de que a mão de obra lá é muito barata. Não. São máquinas, às vezes, portáteis, coisa que era inconcebível há 3 anos atrás. 3 anos, não sei se 4, 5 anos atrás, era inconcebível. Mas era imposto pela condição da medicina chinesa, do atendimento ao povo chinês, da medicina na Índia, das aldeias, etc. Então, há inúmeras brechas, micro e a nível de nação, a serem exploradas. É um mundo novo e acho que o nosso amigo deu um empurrão na direção certíssima de tentar essa comparação.